Olá, bem-vindos à nossa quarta e última videoaula da disciplina Fundamentos de Economia. Estudaremos aqui a teoria microeconômica. Falaremos da demanda e da oferta e da interação dessas duas forças no mercado. Começaremos pela demanda. A demanda ou procura é a quantidade de um determinado bem ou serviço que o consumidor está disposto a consumir em um determinado período de tempo. A lei da demanda afirma que a quantidade demandada de um bem diminui à medida em que o preço dele aumenta. Vamos supor que a demanda por sapatos se comporte da seguinte forma em relação ao preço. Observe no gráfico. O eixo vertical do gráfico traz a variável preço e o eixo horizontal mostra a quantidade demandada. No exemplo, ao preço de 40, a quantidade demandada de sapato será de 85. Já ao preço de 200, a quantidade demandada será de apenas 5. Ou seja, à medida em que o preço sobe, a quantidade demandada do bem diminui. Além do preço, alguns outros fatores também afetam a demanda de um produto. Um dos fatores é o preço dos bens substitutos. Um exemplo de bens substitutos são a margarina e a manteiga. O preço de uma afeta a demanda da outra. Se, por exemplo, o preço da manteiga subir, poderá aumentar assim a demanda por margarina e vice-versa. Outro fator que afeta a demanda de um bem é o preço dos bens complementares. São exemplos de bens complementares o pão e a manteiga. Se o pão subir de preço, poderá reduzir a demanda por manteiga. Ou seja, o preço de um afeta a demanda pelo outro. Outro fator é a renda dos consumidores. Se a renda dos consumidores aumenta, aumenta a demanda de todos os bens, com exceção dos bens inferiores, que acontece o contrário. Com o aumento da renda dos consumidores, a demanda por esse tipo de bem cai. Exemplo de bem inferior é a carne de segunda. Ao ter a renda elevada, alguns consumidores passam a substituir o consumo de carne de segunda por carne de primeira, por exemplo. Por fim, outro fator que também afeta a demanda dos bens é o gosto dos consumidores. O gosto dos consumidores também afeta a quantidade demandada dos bens. E esse fator acaba sendo influenciado por marketing, campanhas publicitárias, etc. Para finalizar a parte da demanda, vejamos o conceito de elasticidade. A elasticidade mede a reação dos consumidores a uma variação de preço de um determinado bem, em termos percentuais. A elasticidade de preço da demanda mede os efeitos de mudança dos preços sobre as quantidades demandadas, ou seja, mede a reação dos consumidores às variações de preço. Quanto à elasticidade, a demanda dos bens podem ser classificadas em demanda elástica, inelástica ou unitária. Os bens essenciais apresentam demanda inelástica, ou seja, as pessoas não reduzirão o consumo com o aumento do preço. Exemplo desse tipo de bem são alimentos e antibióticos. Já os bens supérfluos, ou que existem substitutos, apresentam demanda elástica, ou seja, ocorre uma redução do consumo com o aumento do preço. Exemplos são viagens de turismo, eletrodoméstico, carne de primeira, como filé e picanha. Vimos o lado da demanda, vejamos agora o lado da oferta. A oferta descreve o comportamento dos produtores, mostrando o quanto estariam dispostos a vender a um determinado preço. Em outras palavras, mostra o comportamento das empresas no mercado. Diferente do comportamento dos consumidores, que demandam menos à medida que o seu preço aumenta, o interesse das empresas em produzir um bem aumenta à medida que fica mais vantajoso produzir esse bem. Ou seja, a quantidade ofertada de um bem aumenta à medida em que o preço dele aumenta. Vamos supor que a oferta por sapatos se comporte da seguinte forma em relação ao preço. Observe no gráfico. O eixo vertical traz a variável preço e o eixo horizontal mostra a quantidade ofertada. No exemplo, ao preço de 40, a quantidade ofertada de sapatos será de 5. Ao preço de 200, a quantidade ofertada de sapatos será 85. Ou seja, à medida em que o preço sobe, a quantidade ofertada tende a aumentar. Portanto, além dos preços, há outros fatores que afetam a quantidade ofertada de um bem. A tecnologia, por exemplo, que permite a produção em escala, diluindo os custos fixos e gerando um aumento da oferta. E outro é o preço dos insumos. Se os insumos ficam mais baratos, o processo fica mais lucrativo, o que leva a um aumento da oferta do produto. Vimos que a demanda e a oferta reagem diferente à variação do preço.
Enquanto a demanda cai devido ao aumento no preço, a oferta aumenta e vice-versa. Essa interação entre demanda e oferta acontece no mercado. Então, o preço de equilíbrio será aquele em que as empresas se interessam em ofertar a mesma quantidade de bens e serviços que os consumidores se dispõem a consumir, ou seja, onde a oferta se iguala à demanda. Dando continuidade ao nosso exemplo, vamos mostrar um gráfico onde aparece a curva de demanda e oferta de sapatos ao mesmo tempo. Neste caso, o preço de equilíbrio será 120, onde a demanda é igual à oferta, exatamente onde as curvas se cruzam. Simulando uma situação onde o preço do sapato fosse maior que o preço de equilíbrio, 160 por exemplo, teríamos que a quantidade ofertada seria maior que a quantidade demandada, ocorrendo então um excesso de oferta. Pelo contrário, se o preço se situasse abaixo do preço de equilíbrio, teríamos que a quantidade demandada seria maior que a quantidade ofertada, ocorrendo então um excesso de demanda. Com poucos sapatos no mercado, os consumidores estariam dispostos a pagar mais pelo sapato escasso e a tendência seria que o preço encontrasse um equilíbrio. Além das forças de mercado, oferta e demanda, o tipo de mercado pode afetar o comportamento dos preços. Os mercados podem ser classificados em concorrência pura ou perfeita, monopólio puro, oligopólio e concorrência monopolística. Na concorrência pura ou perfeita, existe um grande número de empresas e um grande número de consumidores no mercado. Há também a livre entrada e saída de empresas no mercado. O produto produzido nesse tipo de mercado é homogêneo, ou seja, os consumidores não percebem diferenças entre os produtos. Essas características dão pouca margem de negociação de preços nesse tipo de mercado, o que faz com que os preços sejam praticamente iguais. Caso uma dessas empresas aumente seus preços, os consumidores migram imediatamente para os concorrentes, pois os bens não possuem características individuais que prendam esses consumidores. No monopólio puro, apenas uma empresa oferece um bem, para a qual não existe produtos substitutos satisfatórios. Os produtos não são homogêneos e há barreiras para a entrada de novas empresas. Esse tipo de empresa controla todo o mercado, geralmente praticando preços maiores que o de equilíbrio e produzindo uma quantidade menor do que o eficiente. Porém, o governo geralmente regula esse tipo de mercado, por exemplo, impedindo a formação de monopólios a partir da fusão de grandes empresas de um mesmo setor e estimulando a concorrência. Existem também os monopólios naturais, que são áreas que, devido à necessidade de alto investimento, a entrada de várias empresas poderia inviabilizar o negócio ou elevar excessivamente os preços. Exemplo disso são empresas de energia elétrica, que requerem um grande custo de instalação de grandes extensões de rede. Neste caso, são feitas concessões, onde apenas uma empresa opera em uma determinada região. No oligopólio, existe um grande número de compradores e um pequeno número de vendedores ou empresas. Essas empresas produzem bens diferenciados, mas que podem ser substituídos entre si. Exemplos desse tipo de mercado incluem bens de consumo, como automóveis, eletrodomésticos, sabão em pó, pasta de dente, etc. Por fim, na concorrência monopolística, os produtos produzidos pelas empresas nesse tipo de mercado são semelhantes, mas os consumidores consideram diferenciados. Exemplos desse tipo de mercado são as fábricas de roupas de moda, onde os consumidores consideram um produto superior ao outro apenas pela marca, independente de serem equivalentes. Terminamos por aqui a teoria microeconômica e também a nossa disciplina de fundamentos de economia. Espero que tenha os ajudado a entender melhor a economia em geral, que vocês consigam relacionar os conhecimentos adquiridos aqui com suas atividades diárias, na vida pessoal e profissional. Desejo sucesso a todos e até o nosso próximo encontro.